Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Atlético Mineiro e o Corinthians, que hoje fizeram o jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil e a equipe de Eduardo Cudê venceu por 2-0 com uma enorme facilidade, né? Olha, eu fiquei um pouco chocado pelo jeito que essa partida se desempenhou, né? Eu até falei na minha live, né? Eu sou um torcedor do Atlético, que eu acho que assim, não ia aceitar se o Atlético perdesse para o Corinthians, né? Visto os momentos que cada equipe vive hoje, mas é aquela história, né? Demorou para sair o gol, saiu, depois fez mais um, né? O Paulinho, que eu tava criticando pra caramba vendo o jogo, mas foi lá e marcou 2 gols, né? Boa partida dele. Terceiro jogo seguido marcando gols, né? Se ele perde algumas chances, ele é muito bom se posicionando e abrindo espaço ali para criar oportunidades de gol. Isso aí a gente tem que elogiar o Paulinho, ele é muito bom nisso. Agora, a questão é, eu não esperava que o Atlético iria controlar o jogo com tamanha facilidade, né? Porque assim, o Corinthians teve 3 chutes no jogo inteiro. Um chute assim de fora da área, ali uma bola que o Yuri Alberto consegue roubar numa pressão que ele consegue ali fazer, ali chegando para tentar roubar a bola do Everson. E vale lembrar que o Yuri Alberto pressionava sozinho, o Roger Guedes não ia com ele, ninguém, porque é uma coisa do Yuri Alberto, acho que ele mesmo percebeu que o Corinthians não estava fazendo nada, que o Atlético jogava com enorme tranquilidade, ele tinha que arrumar algum tipo de pressão, e ali funcionou. E as outras duas finalizações, eu tenho que ser honesto que eu não me lembro. Acho que uma no primeiro tempo, né, que o chute é bloqueado, e a outra, essa realmente não lembro, porque foram poucos momentos que o Corinthians esteve no ataque levando algum tipo de perigo, né? Foi poucas vezes que eu vi o Corinthians construir alguma jogada no ataque, né? E assim, é uma amostra do quão ruim treinador é o Vanderlei Luxemburgo no ataque, né? Porque ele sempre foi um treinador limitado quando se tratava de treinar o lado ofensivo da bola, mas ele, nesse momento atual, é possivelmente um dos piores técnicos do Brasil treinando este lado do jogo, né? Defensivamente tentou segurar e acho que assim, ele sabe o quão fraco ele está treinando o ataque, que ele basicamente fez o Corinthians se dignar a se defender. E assim, eu não sou torcedor do Corinthians, sou torcedor inclusive do Atlético, como eu disse, né? Mas eu não acho que um time como o Corinthians tem que ficar apenas se defendendo contra o outro. Até porque o Atlético não é o time que está jogando o futebol mais forte do futebol brasileiro atualmente, né? Sim, o Atlético está ainda melhorando, está tentando se encaixar, ainda tem os seus buraquinhos para tampar. Acho que falta um 9, talvez ali um meia um pouquinho mais criativo, gerador de jogo, que no caso aí é o Johan atualmente, é um declínio grande para o que era o Nath Fernandes. Esse time, se tivesse o Nath Fernandes ainda, olha, esse Atlético estaria muito melhor. Se fosse o Nacho ali, eu estava muito feliz, mas infelizmente não é. Mas a questão é, a gente está vendo assim, um Atlético que, assim, por mais que não esteja ainda completinho do jeito que se imaginava, encontra soluções, né? O Cudê consegue montar uma equipe sólida que se defende bem, consegue trocar passes com bastante assim fluidez. A gente vê o Atlético girando a bola em campo com muita qualidade, naturalidade, uma melhora muito boa pelo que a gente viu mais pro início da temporada e pro início do Brasileirão e da Libertadores. Então assim, há progresso. O Atlético cada vez mais é uma equipe com um padrão de jogo mais bem definido e mais efetivo, né? E o Corinthians, o que ele apresenta? Se dignou apenas a se defender, a retrancar. E o Atlético, assim, até teve dificuldade no início para conseguir as finalizações, mas a gente já via no primeiro tempo que a defesa do Corinthians, assim, ela não estava segurando tanto assim, né? O Atlético estava faltando acertar o último passe, o último lance, né? Mas a questão é, o Atlético Mineiro foi cada vez mais entendendo a defesa do Corinthians, o funcionamento dela, e começou, assim, a explorar mais os outros lados do ataque, né? Explorou um pouquinho mais as trocas de passe com um pouco mais de velocidade, alguns tipos de cruzamento mais rasteiro, né? E aí saiu o gol do Paulinho, primeiro que o Pavão, que tá jogando uma barbaridade, 4 assistências nos últimos 3 jogos, né? Consegue um belíssimo cruzamento rasteiro e ele coloca lá a bola no pé do Paulinho ali, que até tem uma disputa com o Fagner, mas ele acaba sendo vitorioso e marca o gol. E assim, o segundo gol do Atlético, há uma curiosidade que a Globo até mostra, o Atlético ficou com a bola no pé até o gol o chute do Paulinho que gera o gol, por 2 minutos e 22. E nesses momentos, você consegue ver o Corinthians pressionando, tentando roubar a bola do Atlético? Não. E esse é o momento que o Corinthians está atrás do placar, indo para o jogo de volta com a obrigação de vencer se quiser levar para os pênaltis, entende? É um momento ruim para o Corinthians. E a gente sabe que a Copa do Brasil atrela premiações enormes em dinheiro, né? É uma competição importantíssima. Então, assim, o Corinthians não estava com a postura de um time que, olha, temos que buscar empate. Estava com a postura nós vamos tomar o segundo. A gente tomou o primeiro, paciência, nós vamos tomar o segundo. Tomaram, porque só estava fazendo a receita que estava dando errado. E 2 minutos e 20 o Atlético trocou os passes ali e conseguiu criar a jogada que faz o gol. E belíssima jogada, cruzamento do Hulk, o Rubens escora de cabeça e vai lá, o Paulinho finaliza para o gol completamente livre, uma jogada espetacular. Uma aula ali do Eduardo Cudê de como assim balançar o sistema defensivo adversário. E olha,
poderia ter saído mais. O Atlético, se tivesse sido um pouquinho mais agressivo ali, eu acho que conseguia tirar mais suco dessa laranja. Acho que o Atlético conseguia marcar mais gols e poderia ter feito um 3 ou 4-0 hoje pela facilidade que controlou a partida. Foram quase 500 passes a mais para o Atlético Mineiro, certos no jogo, do que do Corinthians, né? Acho que o Corinthians jogou hoje como se fosse uma equipe de baixo escalão enfrentando uma das principais do futebol brasileiro. Não era para ser assim, né? Um time do Corinthians que, assim, com o PES e o elenco realmente não tá lá aquelas maravilhas e o time tá jogando mal, é um time que era para jogar em mais pé de igualdade, né? Tipo, esse time ano passado é a mesma base do que a gente teve ano passado, foi finalista da Copa do Brasil e quarto lugar no Brasileirão. Com todos os altos e baixos, ainda conseguiu ir longe. Esse time, no momento, está na zona de rebaixamento do Brasileirão e está com o pé fora da Copa do Brasil e do jeito que está jogando, está com o pé fora da Libertadores também. E assim, o Duílio é o grande responsável por isso, em que há crédito a ele por ter ajudado um pouco as finanças do Corinthians, deixou o clube mais no verde financeiramente falando. Em questão de técnicos, o cara não sabe o que quer. A gente vê um Corinthians perdido para técnico desde da temporada com o Silvinho, né? Traz o Silvinho, que era um técnico com uma experiência de 15 jogos apenas, deixa ele da temporada inteira lá oscilando para dedéu, aí ele termina o Campeonato Brasileiro até numa posição relativamente boa. Aí o que acontece? Chega lá na pré-temporada seguinte, né? Ele é demitido por maus desempenhos no estadual e ele consegue o Vitor Pereira, né? Que é um técnico que todo mundo estava assim, ansioso para ver aqui no futebol brasileiro, na época, inclusive, né? Só para falar. E assim, consegue o Vitor Pereira, conduz um trabalho bom, nada mais do que isso, acho um trabalho bom, ok, esqueça o que dá para definir do Vitor Pereira. A campanha dele no Brasileirão é ligeiramente melhor que a do Silvinho, o destaque vai para a Copa do Brasil, onde ele conseguiu uma final. Mas de resto, assim, não há tantas diferenças. As quartas de final da Libertadores é um milagre o time ter chegado lá jogando com aquele futebol modorrento, né? Porque o time marcou 5 gols em, se não me falha a memória, 10 jogos na Libertadores. Isso é muito pouco, né? Meio gol de média por jogo. Ter chegado tão longe assim é um milagre, né? E assim, a gente viu isso tudo acontecendo, mas no final parecia um reflexo de um trabalho positivo, ele não continuou. Quem que você contrata? Vamos tentar manter a linearidade? Vamos atrás de um técnico estrangeiro? Não. O cara traz um analista de desempenho da CBF, um cara que o Tite tinha para analisar jogador em algum lugar do exterior, para ver quem que poderia entrar na seleção e na convocação, que é o Fernando Lázaro. Obviamente deu errado. Traz o Cuca, que por 2 semanas fica, né? Duas-se muito, né? Com a repercussão negativa de sua contratação. E traz o Luxemburgo, que não ganha um técnico, não ganha um título, né? Grande, né? De expressão nacional desde 2004. Então não dá para ficar muito chocado que o Corinthians esteja nesse estágio, né? Há apenas o torcedor que lamentar. A ver se o time vai dar alguma melhora nesses próximos jogos, mas nitidamente, assim, tem motivo para o time estar tão mal assim. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.